Gostaria de convidar você a estender suas mãos para cá e que você começasse a interceder pela vida do nosso irmão Alberto, que vai trazer a palavra nessa manhã, amém? Queria convidar Gabriel para estar orando por ele. Vamos orar. Deus, nesta hora consagramos a vida do teu filho nas tuas mãos e nós queremos, ó Deus, que somente aquilo que vem do Senhor é o que passe pela vida dele, que ele seja instrumento do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos ouvir tua voz, porque tua voz é doce, é maravilhosa, e nós queremos, ó Deus, aquilo que tem para o nosso coração nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, use a vida de Alberto, ó Deus, segundo a tua boa vontade, e que possamos ouvir a tua voz nessa manhã. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja. Friozinho bom, né? O pastor falou comigo, você vai pregar, e eu pensei assim, o que eu vou falar, né? O que eu vou pensar assim para falar para a igreja, mas logo veio uma palavra que o Senhor falou comigo há muito tempo, depois de quando eu tinha vindo de um ambiente missionário que eu fiz parte. Eu estava no avião e essa mensagem ela falou muito ao meu coração, sabe? Falou bastante ao meu coração, porque foram coisas que eu vivi no campo missionário, em coisas que me tocou muito, não só a mim, mas como outras pessoas. Eu quero começar falando um versículo que está em Salmo 136, 1. Salmo 136, 1. Amém? Ó misericórdia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Eu queria começar falando uma experiência que eu tive, um testemunho, na qual eu vivi no ano de 2021. Eu estava de férias, estava na cidade de Cumuruxatiba e estava eu com uns amigos meus e a gente estava voltando da praia. Aí a gente estava, sabe, aquele finalzinho de tarde, eram umas 4 horas da tarde mais ou menos. A gente estava voltando e a gente acabou batendo o carro de uma maneira assim um pouco violenta. A gente bateu o carro. E as únicas coisas que eu lembro, na verdade eu lembro de tudo, né? De como começou, de tudo. Mas eu lembro depois que a gente bateu o carro, depois de tudo aquilo acontecer, eu lembro de sentar no acostamento, olhar para o mar assim na minha frente, imaginar, Deus, o Senhor me salvou mais uma vez. E aqui eu fiquei sentado enquanto as pessoas estavam um pouco desesperadas, né? Mas eu não necessariamente pensei em algo, mas eu senti, sabe, a presença de Deus em mim, porque aquilo me deu uma tranquilidade, porque sofrer um acidente de carro não é para qualquer um, né? Não é uma coisa normal. E aquilo me encheu assim de calma e tranquilidade, que eu pensei, cara, o que aconteceu aqui agora? E eu olhava assim para o mar e ficava imaginando, meu Deus do céu, que coisa bonita, e aquela coisa, e eu fiquei, o que está acontecendo? E eu ficava perguntando, Deus, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo? Porque isso é muito doido, né? Você parar para pensar assim, cara, eu sofri um acidente de carro, isso é muito doido. E depois de um tempo, depois de o quê? Eu acho que foi depois de um ano mais ou menos, eu estava passando por umas guerras espirituais muito fortes, sabe? Estava tendo um momento de depressão. Eu estava bastante mal, assim. Eu estava descendo para a casa do meu pai, que quando eu tenho esse costume, né? Quando eu tô um pouco
doente ou algo do tipo, ou um pouco mal, assim, eu sempre vou conversar com meu pai e tudo mais. Eu sempre tive esse costume. E quando eu estava descendo para a casa do meu pai, eu estava passando ali na frente da Praça 2 de Julho, e isso era umas 5 da tarde. E aquele sol vindo no meu rosto, e eu perguntando a Deus, por que está acontecendo tudo isso? Por que eu comecei a falar com Deus e a reclamar? Deus, eu não estou sentindo a tua presença. Deus, o que está acontecendo? Eu não mereço o teu amor. Deus, eu não mereço estar aqui. O que está acontecendo? E eu comecei a falar, e reclamar, reclamar. E Deus me deu uma visão de que naquele dia em que eu tinha sofrido um acidente de carro, só eu tinha morrido. Eu estava no banco do carona, eu tinha algumas coisas no meu colo, e naquele dia eu via como se eu estivesse na terceira pessoa, só eu morto, sabe? E as pessoas desesperadas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e eu com o rosto no painel do carro. E aquilo foi tão forte, essa visão foi tão forte, que eu pensei assim, meu Deus, que eu não tive mais reação depois disso. Deus me provou o amor dele. E ele só disse, olha da onde eu te tirei. Aí eu comecei a ficar em silêncio e pensar, meu Deus, o que foi isso? E muitas vezes a gente se pega, né, nessa situação. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou tendo tantas lutas assim? Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e isso não faz sentido. Mas, para as coisas de Deus, tudo tem sentido. Para as coisas de Deus, tudo tem um propósito. Talvez essas lutas que nós passamos, talvez por essas coisas que nós vivemos, ou para algum dia, para alguma pessoa, isso faça sentido. Para algum dia a gente vai falar para essa pessoa e poder ajudar ele a sentir o que essa pessoa sentiu. E como no segundo mandamento, amar essa pessoa como nós amamos a nós mesmos. Porque saber sentir o que a pessoa sentiu é ter empatia. Então, muitas vezes a gente sempre reclama, né? Deus, eu perdi fulano de tal, eu perdi meu emprego, perdi não sei o que lá. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo meu e ele começou a ficar bem nervoso comigo, né? Não nervoso comigo, mas ele começou a ficar bem nervoso porque ele tinha deixado a bicicleta dele num lugar e roubaram. E ele ficou nervoso, ele ficou pé da vida. Não sei o que ladrão, não sei o que lá e tudo mais. E eu falei para ele, cara, imagine uma coisa. Talvez isso foi um livramento de Deus. Imagine que você estava com essa bicicleta e você foi atropelado por um ônibus. A gente para pensar de uma maneira tão curta que, às vezes, a nossa lógica é tão sem sentido que quando a gente para pensar da forma que nós olhamos a vida, é tão banal. A gente costuma pegar os nossos bens materiais, a gente costuma pegar as nossas vivências e usar isso como se fosse o completo, sabe? Então, essa coisa mas isso aconteceu, eu perdi, e não sei o quê, é uma ótica tão egoísta que nós temos. A gente tem que aprender a viver, e a gente tem que aprender a olhar as coisas de Deus no coletivo. Isso aconteceu comigo, mas outra pessoa pode precisar da minha experiência, outra pessoa pode precisar do meu conselho, sabe? Então, toda vez que a gente para pensar e fala assim, Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que está acontecendo? Ou algo do tipo. É uma maneira egoísta de se pensar. Porque essa visão que nós temos do mundo é passageira. Tudo que nós temos é passageiro. Tudo que nós temos um dia vai passar. Os nossos olhos têm que estar fitos na palavra de Deus, têm que estar fitos na eternidade, sabe? No que Deus tem para nós, na preciosidade que Jesus tem para nós. A gente tem muita dessa coisa, né, do zelo pelas coisas materiais, mas muitas vezes
O zelo pelas coisas materiais ofusca os nossos olhos para as coisas que são eternas. A gente tem essa mania de imaginar que a gente nunca vai morrer, a gente tem a mania de achar que a gente nunca vai perder ou algo do tipo. Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente imagina, é uma certa maneira egoísta de se pensar. Eu quero fazer você pensar agora. Imagine que você ganhou R$1 milhão nesse exato momento. E você está muito feliz. Nossa, ganhei R$1 milhão, que felicidade. Estou muito feliz. Mas aí, no dia após esse, um ente seu querido morre. E você começa a ficar muito triste, você começa a ficar muito depressivo. Você imagina, Deus, por que isso aconteceu? Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus. Agora eu vou te explicar do porquê disso. A gente tem essa questão, né? Nossa, ganhei R$1 milhão, estou muito feliz. Nossa, perdi. Sabe? A gente costuma manter os nossos quereres, a gente costuma manter as nossas vontades naquilo que é material e naquilo que é palpável. Mas as coisas de Deus, elas duram para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Então a gente tem que pensar, Pai, eu estou firmado em Ti, eu quero mais a Ti, eu amo mais a Ti. Só que muitas vezes o nosso telefone tira esse amor. Muitas vezes o nosso emprego, nossa casa, é uma maneira exortativa de falar, mas infelizmente é o que nós temos feito, sabe? A gente anda muito cansado. Isso aqui todo mundo passa por isso. A gente anda muito cansado, a gente anda muito exausto das coisas, da vida corriqueira, do dia a dia, né? E nessas coisas, elas fazem a gente ficar cansado de tal maneira que chega à noite, Deus, hoje eu acho que hoje não vai dar para me ler a Bíblia, não. Eu acho que hoje não vai dar para mim orar. Amanhã eu faço isso. Chega amanhã, você faz a mesma coisa e passa para a mesma coisa e fala, Deus, eu estou muito cansado, hoje não vai dar, sabe? Imagine que você tem um pai e esse pai, ele te ama de tal maneira que mesmo você sendo faltoso, mesmo você sendo uma maneira, mesmo que você falte na vida desse pai, mesmo que você não esteja presente na vida desse pai, sabe? Ele te ama da mesma forma, ele te ama incondicionalmente. E quando você para pensar nessas coisas e fala assim, nossa, eu estou sendo muito ingrato, eu estou sendo muito ingrato, sabe? Porque esse amor que Deus tem me dado é tão gigantesco e tão grande que se parar para pensar assim, meu Deus, o que eu tenho feito com as coisas de Deus? O que eu tenho feito com o amor que Deus tem me dado? Nós sabemos que tudo veio dele e tudo volta para ele. E quando a gente para pensar nisso também, a gente percebe o quão egoístas nós somos. E isso volta pela primeira coisa que eu disse, sabe? A gente é egoísta, infelizmente nós somos egoístas a ponto de querer o nosso próprio bem, mas quando fala do nosso próximo, a gente sempre fala assim, tem outra pessoa capacitada para fazer isso. Quando a gente fala de evangelismo, a gente sempre deixa aquela pessoa um pouco mal vestida para trás, ou a gente chega no mendigo e fala, Jesus te ama. Mas, ele sabe que Jesus ama ele, mas onde é que fica o amor de Jesus? Onde é que fica o zelo pelo teu irmão, né? E amar como amar a Deus implica em várias outras coisas. A palavra de Deus fala, se você não ama teu irmão, a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? E eu estou falando isso no âmbito evangelístico, né? Porque foram momentos onde eu vivi, uma vez eu fiz parte de uma missão lá na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Isso foi num domingo. E, cara, vou te falar, dava medo. Porque 90% das pessoas que estavam lá eram pessoas homossexuais. O resto eram pessoas
moradores de rua. A gente teve um evangelismo no qual a gente chama de caça-tesouro. Que a gente tem um momento com Deus antes, a gente se prepara, a gente tem o nosso momento com Deus. A gente pede: Jesus, nos revele a quem você quer que a gente chegue, nos revele a quem você quer que eu fale, nos revele a quem você quer que eu converse, que eu ore, que eu dê uma palavra. E nesse evangelismo, o Senhor tinha me mostrado uma camisa de uma pessoa, e Ele me mostrou um certo sentimento. E nesse momento eu estava andando lá na avenida e encontrei essa pessoa. Eu encontrei essa pessoa e eu fui falar com ela. Tudo que Jesus tinha me dito batia com o que essa pessoa estava vivendo. Cheguei para ela e falei de oração, mas era uma pessoa assim que estava cansada, sabe? Ela tinha um olhar cansado, ela tinha um olhar assim, e dava dó, cara. Dava muita dó. Porque quando você chega nessas cidades grandes, você olha para as pessoas e elas estão como zumbis, presas naquela vida corriqueira. São pessoas que acordam 4 da manhã e voltam para casa 9 da noite. E, cara, eu fiquei pensando assim comigo, eu dentro do metrô, e eu pensava: Deus, eu não ia querer uma vida dessa nunca, jamais. Porque isso aqui não é viver, isso é sobreviver, e isso não faz parte do que eu acredito, não faz parte do que Deus me deu, sabe? E eu olhava para aquelas pessoas, e teve algumas pessoas que eu até cheguei a falar, nosso grupo chegou a orar, mas era uma coisa assim tão difícil, que as pessoas elas estão fechadas ao Evangelho. Elas não estão abertas a você falar como se fosse aqui em Itamaraju mesmo. As pessoas estão mais abertas ao Evangelho. Você fala assim: cara, Jesus te ama. Ele fala assim: obrigado, Jesus também te ama. Lá você fala Jesus te ama para as pessoas, e elas estão: muito obrigado. Você chega para orar para as pessoas e elas ficam de olhos abertos, porque elas não sabem o que você vai fazer. É uma coisa assim tão pé atrás, assim, que você fica até, nossa, você fica. Eu no meu caso eu fiquei um pouco desanimado, sabe? Porque era como se eu estivesse pregando para portas, ou falando para portas. Foi um momento muito difícil, porque hoje em dia o que nós vivemos, tanto nas igrejas e tanto fora, são pessoas frias, acostumadas a fazer cultos sem Jesus. A gente tem essa visão, né, de vir aqui à igreja, a gente canta louvores, a gente fala da palavra de Deus, mas não tem o ápice, que o ápice do louvor, o ápice do culto a Jesus, da gente adorar a Jesus, não é o louvor, não necessariamente é o louvor, não é necessariamente a palavra, mas sim a presença de Jesus, mas sim a presença de Deus. E essa falta de zelo, que hoje em dia acontece muito nas igrejas aqui do Brasil, ou lá fora também, são coisas assim que nos fazem pensar: pai, o que está acontecendo com a gente? Eu, quando paro para pensar nisso, eu imagino assim: nossa, velho, que desânimo. E uma coisa que nós devemos ter, uma coisa que nós devemos sempre manter em mente, é um anseio por um avivamento, sabe? Um anseio pela volta de Cristo, um anseio pela vida de Cristo, porque é a isso que nós temos que nos apegar. A palavra fala que tudo pode faltar, mas Cristo nunca vai faltar. Jesus nunca vai faltar. A palavra de Deus é eterna. E toda vez que a gente para se preocupar com o que a gente vai vestir amanhã, ou o que a gente vai comer amanhã, a gente sempre vai estar colocando um pé atrás. E toda vez que a gente coloca esse pezinho atrás, a gente não confia em Cristo. Então, meus irmãos, a palavra é muito simples. Muito simples. A palavra de Deus é simples, perfeita, completa e agradável. É muito fácil de ser entendida, é muito fácil de ser compreendida, mas mesmo assim as pessoas elas complicam, mesmo assim elas usam
a palavra de Deus para machucar as pessoas, elas usam a palavra para ganho próprio, elas usam a palavra para, seja lá qual for a intenção, sabe? Jesus nos diz muitas coisas ao decorrer do dia, muitas coisas, mas nós só vamos estar aptos a ouvir a palavra de Deus quando a gente tem uma vida devota a Cristo, quando a gente tem uma vida na qual a gente derrama a nossa adoração a Cristo, os nossos deveres, as nossas preocupações em Cristo, sabe? E isso a gente só faz através de jejum, oração. Quando a gente está no nosso secreto, a gente fala com Jesus, sabe? Aquele momento onde a gente está somente nós e Cristo. A gente tem negligenciado muito a palavra de Deus. Eu falo e eu tiro disso por mim, né? Muitas vezes a gente tem várias oportunidades de falar da palavra de Deus, de mostrar o amor de Jesus, de mostrar o amor de Deus em nossas vidas para as outras pessoas, por coisas extremamente banais, sabe? A gente deixa de dar lugar à vontade de Deus por coisas muito bestas, às vezes por uma distração com o telefone, às vezes com uma distração com conversas até bestas, né? E isso são coisas que nos fazem pensar. Isso eu penso bastante, sabe, no decorrer do dia, que eu costumo fazer eu costumo ter vários momentos assim de oração. Eu fico no momento que eu vou para o trabalho, no momento que eu estou voltando, no momento que eu estou indo de novo, no momento que eu estou voltando, no momento à noite. Eu gosto bastante assim de ter vários momentos de oração com Deus e de leitura da palavra. Porque só assim a gente pode vencer as adversidades da vida. Só assim a gente pode vencer as coisas que o mundo tenta nos tirar, sabe? Que é da vontade de Deus. Eu paro para analisar muitas coisas que acontecem dentro das igrejas ou algo mais, que é uma coisa que eu queria falar para nós mesmos, me colocando em primeira pessoa. O zelo pelos nossos irmãos, sabe? Porque muitas pessoas que estão aqui, elas precisam de Cristo de uma maneira assim intensa. A gente que está, digamos, mais próximo de Cristo, de uma certa maneira, né, eu falo, a gente precisa se atentar em pregar o Evangelho até mesmo das pessoas que estão aqui dentro. Se atentar a falar da palavra de Deus para as pessoas que compartilham da mesma fé que nós. Porque muitas vezes essas pessoas estão passando por momentos extremamente ruins, e esses momentos extremamente ruins ofuscam tudo que Jesus fala, que os fazem duvidar do que Deus fala todos os dias, que os fazem duvidar da palavra que até mesmo elas já têm. Essa é uma coisa que aconteceu bastante comigo, porque quando eu fui pela primeira vez pro campo missionário, eu duvidava muito de quem eu era em Deus, eu duvidava muito daquilo que Deus tinha para mim, eu duvidava das coisas que Deus falava para mim, porque eu achava assim, não, eu acho que essa pessoa está querendo só me elogiar, eu acho que essa pessoa aí só está querendo só, sei lá, ela está querendo me elogiar mesmo. E eu só acreditava de quando Jesus falava comigo de uma maneira dura, sabe, de uma maneira exortativa, que me fazia assim quebrar mesmo. E foi porque foi nesse ambiente religioso no qual eu cresci, sabe? De ter que fazer para poder ter algo em Cristo, de ter que ser alguém para ser algo em Cristo. E acredito também que essa seja uma realidade de muitas pessoas aqui. Mas o que eu tenho para dizer nessa noite é que a gente tem que ser apegado a Cristo de uma maneira intensa em todas as formas, sabe? No nosso dia a dia, até o momento que a gente vai dormir. O nosso zelo por Cristo não de uma maneira religiosa, na qual eu tenho que jejuar, na qual eu tenho que ler a Bíblia, na qual eu tenho que orar, mas na qual eu tenho que orar porque eu amo a Cristo, na qual eu tenho que ler a palavra porque eu quero me aproximar de Cristo, porque eu quero ser mais intenso nas coisas de Deus.
sabe? E essa é uma coisa que me fez pensar, porque teve um dia que eu estava falando com o Yuri, né? E eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu estou jejuando todo dia, eu estou lendo a palavra todo dia, eu estou orando todo dia, e não sei o que, tudo mais. E ele falou para mim, cara, talvez você esteja fazendo isso. Ele não falou com essas palavras, mas talvez você esteja fazendo isso de uma maneira religiosa. Talvez você esteja fazendo isso porque você acha que isso vai dar resultado. E aquilo me fez pensar, e eu falei, cara, é verdade. Talvez eu esteja fazendo todas as coisas, talvez que o meu zelo pela palavra de Deus não está sendo necessariamente pela palavra de Deus, mas sim por aquilo que eu preciso, sabe? E eu venho pensado bastante assim sobre as coisas de Deus, porque são coisas assim que a gente que sabe, de intensidade, que é uma coisa que eu tenho buscado, é a consistência na palavra de Deus. Porque muitas vezes a nossa intensidade nos leva lá em cima, a gente está muito bem com Cristo, a gente está muito bem na presença, mas depois a gente cai logo e aquilo acaba deixando a gente triste, porque, nossa, eu estava tão bem, mas agora eu estou tão ruim, o que está acontecendo? Uma coisa que eu tenho buscado muito assim, na presença de Deus é a consistência. Ser alguém firme, ser alguém com uma vida intensa, mas ao mesmo tempo intensa até a volta de Jesus. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui que a gente escuta desde que a gente nasce, né? Alguns que são cristãos, a gente escuta isso desde que a gente nasceu, que é Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele não tarda. É uma coisa assim que é muito engraçado falar isso, porque Vinícius, ele falou isso no som passado. Jesus está voltando. A gente tem o costume de ouvir isso, Jesus está voltando, e ele está mesmo. Então a gente não sabe nem o dia nem a hora, meus irmãos, sabe? Então a gente tem que se preparar para Cristo, a gente tem que se preparar como a noiva que se preparou. A gente tem que se preparar para Cristo, pela volta de Cristo. Nós temos que se santificar todos os dias, para que nós venhamos ser pessoas dignas e santas. Eu falo santos, né, que a gente não peque, né, mas pessoas que procuram se santificar todos os dias, como está na palavra de Deus. E eu tenho que anotar, porque, né, TDAH bate forte. Então a gente tem que pensar. Eu quero que vocês pensem hoje à noite, ao decorrer desse dia. Será que eu estou tendo uma vida rasa? Será que eu estou tendo uma vida falsa com Cristo, na qual eu venho para a igreja e acho que está tudo bem? Será que eu estou vindo para a igreja, oro um pouquinho aqui na igreja e leio um pouco da palavra e será que está tudo bem? Porque uma vida sem sacrifício não é uma vida cristã. A nossa vida é como um sacrifício a Cristo, sabe? A gente dá a nossa vida, porque a única coisa que a gente pode dar a Cristo é a nossa oração. É a nossa vontade de amá-lo, a nossa intensidade em queri-lo, sabe? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é perfeita, sabe? Linda, agradável. E é isso que eu tenho para nós hoje. Amém? Amém? Gabriel? Amém? Que o nome de Deus seja exaltado e glorificado em nossas vidas, que o Alberto seja usado sempre pelo Senhor, para que a palavra de Deus seja sempre pregada em tempo e fora de tempo, amém? Vamos se colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que nós vimos, ouvimos, celebramos, lembrar que logo mais à noite nós estaremos juntos, às 19 horas aqui, para estarmos celebrando o nome do Senhor, e que o nome do Senhor seja sempre exaltado, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque Teu Espírito Santo, ó Deus, visita as nossas vidas, fala no nosso coração. E nós queremos, ó Deus, sermos conforme e agirmos conforme a Tua palavra. Pai, fala conosco de modo especial a cada momento, a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a estreitarmos, ajustarmos nossos caminhos.
para que nós possamos, ó Deus, viver a Tua palavra, viver a Tua verdade, anunciarmos, ó Deus, o Evangelho que traz transformação. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a vivermos em comunhão e que nós possamos sermos fortalecidos pela Tua palavra. Não podemos prosseguir, ó Deus, sem a Tua palavra. Não podemos, ó Deus, agir se o Senhor não estiver conosco e se a Tua palavra não estiver em nós. Portanto, que o Senhor, ó Deus, continue falando conosco de modo especial, que logo mais à noite também, ó Deus, possamos retornar à Tua casa para celebrarmos ao Teu nome, para que o Teu nome, ó Deus, aqui seja glorificado, exaltado, e que o Teu nome, Senhor, possa ser alcançado, Senhor, em cada parte dessa cidade, e que nós possamos, ó Deus, ser luz por onde nós estivermos, em meio às trevas. Fala conosco, visita nossas vidas, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Logo mais à noite estaremos juntos, que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. O pastor Vanildo estará aqui conosco, logo mais à noite, pregando e trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Deus abençoe.